Você que trouxe a Bíblia, abra conosco, né? Jeremias 29, nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Jeremias 29, 11, 12 e 13. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Os irmãos podem se assentar? Aleluias. Irmão, o tema, né, para esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração é uma pergunta para mim e para você nesta noite. Como temos buscado o Senhor? É uma pergunta para mim e para você. Como eu tenho buscado o Senhor? Como você tem buscado ao Senhor? Nós já lemos ali, né? O que o Senhor deixou registrado. A forma para o buscarmos e o acharmos. Porque ali é uma promessa. É o Senhor afirmando para nós: buscar-me-eis e me achareis. Se nós buscarmos, nós vamos achá-lo. Ele vai se deixar ser achado por nós. Mas existe ali uma condição para nós buscarmos e nós o acharmos. Porque não podemos buscar o Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos buscá-lo da forma correta, da forma que Ele determinou na sua palavra. Esse texto, irmãos, de Jeremias 29, esse texto ele relata para nós, né? O título dele é A Carta de Jeremias aos Cativos da Babilônia. Esse texto, né? Esses versículos nós lemos faz parte deste texto. E o que diz esse texto? Esse texto, o povo israelita, eles foram levados cativos para a Babilônia. Nabucodonosor, né, levou esse povo cativo para a Babilônia, mas nós vamos ver aqui no texto que eles foram levados, mas com a permissão de Deus. Porque Deus queria tratar com este povo, porque eles haviam desobedecido a Deus. Então o Senhor instruiu Jeremias para que ele escrevesse essa carta, e essa carta ele enviasse para a Babilônia, aonde estavam o povo israelita que estavam cativos na Babilônia. E Jeremias, instruído por Deus, foi escrevendo essa carta. O Senhor foi dando para Jeremias as orientações que eles deveriam passar para aquele povo que estava cativo, porque o povo estava cativo, apesar de ter desobedecido, o Senhor tinha uma promessa de mudança para aquele povo. O Senhor tinha uma promessa de retorno daquele povo para a sua terra natal, mas haveria um tempo que eles teriam que ficar cativos na Babilônia, que nós vamos ver aqui no texto qual foi o tempo que eles ficaram na Babilônia. Porque depois desse tempo, que encerrasse esse tempo, o Senhor iria cumprir a sua promessa. Mas que para que essa promessa de eles retornarem a Jerusalém, precisaria que eles seguissem aquilo que o Senhor determinou naquela carta que ele instruiu Jeremias para escrever. Nós vamos conferir, né? A partir do versículo 4. Preste atenção no que vamos ler para você acompanhar e entender
o que Deus quer falar conosco nesta noite. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aqui Deus confirma, eles foram transportados porque Deus permitiu que eles fossem, porque queria tratar com eles, aos quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aí vem agora as orientações de Deus, o que o povo deveria fazer: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Então aqui, irmãos, estão as orientações de Deus para aquele povo. Eles ficaram, irmãos, 70 anos na Babilônia. Mas Deus prometeu ali, como nós lemos, restituir este povo, trazê-los de volta à sua terra natal. Mas era preciso que eles seguissem as orientações de Deus. E nós queremos aqui trazer para nós essa noite as orientações de Deus. Porque hoje, irmãos, nós vemos que existem, as pessoas estão arrumando várias formas de servir a Deus. Ele quer servir a Deus à sua maneira. Ele não quer compromisso com Deus. Ele às vezes busca Deus superficialmente. Ele busca Deus porque ele precisa da solução de um problema. De um problema específico que surge. Então ele busca Deus para a solução daquele problema. Existem pessoas que buscam a Deus pelo que ele faz, pelo que ele pode fazer. Existem pessoas que buscam a Deus por bens materiais. Eu quero uma casa boa, eu quero um novo carro, eu quero um emprego onde eu ganhe muito dinheiro. Então existem várias formas que as pessoas estão se adaptando para buscar a Deus. Mas nós queremos falar nessa noite sobre a forma correta de buscar a Deus. A forma correta de buscar a Deus é aquela ali, que Ele deixou registrado na sua palavra. Porque ali Ele mostra para nós, se eu o buscar, eu vou achá-lo. Mas tem uma condição para que eu o busque e o ache. Eu tenho que buscar de todo o coração. E o que é buscar a Deus de todo o coração? É você realmente se entregar a Ele.
sem reservas, de entregar 100% a Ele. É você crer que Ele pode todas as coisas. Se você tem, você busca. Se você não tem, você busca também. Se você está com saúde, você busca a Deus. Se você está doente, você continua buscando a Deus. Se você tem uma casa boa, você busca a Deus. Se você mora num casebre, ou num barraco, ou onde for, você busca a Deus da mesma forma. Se você tem um carrinho simples, você busca a Deus. Se você tem um carro do ano, você busca a Deus. Então, independente das circunstâncias, eu tenho que buscar a Deus de todo o coração. Eu tenho que buscar a Deus pelo que Ele é, o Todo-Poderoso. Aquele que criou a mim, criou você. Aquele que foi naquela cruz, por mim e por você. Aquele que não tinha pecado, mas pelo meu pecado, pelo seu pecado, Ele foi naquela cruz. Como diz a palavra, né? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Amém, irmãos? E nós possamos entender nessa noite que o Senhor quer falar para nós. Porque hoje, irmãos, infelizmente, nós estamos vendo as pessoas inventarem tantas coisas, dizendo que está buscando a Deus. Mas na realidade, não estão buscando. Ali como o texto fala, o próprio Senhor falando para aquele povo, que não desse ouvido àqueles profetas, porque eles estavam profetizando falsamente, usando o nome dele, mas ele não havia enviado aqueles profetas para que falassem. E hoje não é diferente, né, irmãos? Hoje nós vemos tantas pessoas se dizendo profetas e dizendo: Deus mandou falar, Deus mandou te falar isso, Deus mandou falar aquilo. E quando você vai analisar, não tem nada de Deus. Não é Deus que está falando. E nós temos que pedir a Deus discernimento. Discernimento de espírito para não sermos confundidos, para não sermos enganados. Para nós termos o discernimento quando é Deus falando, quando é o homem falando e quando é o nosso adversário, Satanás, falando. Porque tem muitas pessoas aí falando tantas coisas, mas por trás dele está o nosso adversário. Na realidade, é o nosso adversário que está falando. E muitas pessoas, né, por falta de conhecimento na palavra, por falta de buscar a Deus de todo o coração, estão sendo levados por esses ventos de doutrinas. Porque a pessoa não está tendo discernimento de saber que aquilo que está ouvindo não está vindo de Deus. Porque as promessas de Deus, irmãos, são para se cumprir na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós formos analisar na palavra, cada promessa que o Senhor deixou, eu preciso fazer a minha parte para que ela se cumpra. Não é um passe de mágica, que eu estalo o dedo e aquilo acontece. As coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus têm ordem e têm decência. Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa, mas eu também preciso ser fiel para fazer a minha parte. E aqui neste versículo, nessa orientação, qual é a minha parte ali? Buscar o Senhor de todo o coração. Porque não adianta, irmãos, querermos esconder, porque o Senhor nos sonda e nos conhece. O Salmo 139 fala, né, que Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. E antes que a palavra saia dos nossos lábios, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, do Senhor nós não conseguimos esconder, ocultar nada. Nós podemos ocultar do homem,
Porque o homem não conhece o nosso interior, mas Deus, Ele conhece aqui, ó. Aqui é só Ele que conhece. Então não adianta eu querer mostrar para o meu irmão da direita, da esquerda, uma coisa que na realidade eu não sou. Porque eu posso passar para o irmão, mas Deus conhece, Ele sabe. E Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe, aqui nessa noite, Ele está sondando os nossos corações. E Ele sabe se realmente nós estamos aqui para adorá-lo pelo que Ele é. Ou se nós estamos apenas por uma necessidade que temos neste momento. Porque todos nós temos, né, irmão, necessidades. Porque todos nós enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia. Nós enfrentamos lutas, contratempos, adversidades, porque às vezes a gente acorda pela manhã e nós não sabemos, até o terminado dia, o que poderemos enfrentar. Mas nós temos que, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, agradecemos a Deus por mais aquela oportunidade que Ele nos deu de abrir os olhos, levantar da nossa cama e entregarmos a direção do dia nas mãos dEle. E falar: Senhor, eu não sei o que me aguarda neste dia, mas uma coisa eu sei, que haja o que houver, venha o que vier, o Senhor estará comigo. Amém? Você pode glorificar o Senhor, porque Ele está com você todos os dias, porque é promessa dEle, e Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas como estamos falando, nós precisamos fazer a nossa parte, porque se não fizermos a nossa parte, não tem como as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E Ele fala, né, para nós aqui, que Ele que sabe o pensamento que Ele tem a nosso respeito. E o pensamento que Ele tem a nosso respeito é pensamento de paz e não de mal. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Ele jamais nos dará algo para nos prejudicar. Ele tem o melhor para nós. E o que Ele tem nos dado, né, irmãos? Mas infelizmente hoje, tem pessoas que Deus tem dado o melhor. E Ele tem dado o pior de si para Deus. Ele prioriza tudo. Tudo vem em primeiro lugar. Primeiro é isso, primeiro é aquilo outro. E o Senhor fica lá no final da fila. Às vezes Ele busca a Deus, como falamos, por um problema que ele tem naquele momento. Aí aquele problema é solucionado. Aí o que Ele faz? Ele encosta o Senhor lá no cantinho e não se preocupa em continuar buscando. Aí quando vem uma outra necessidade, aí Ele volta novamente. E nós temos que buscar ao Senhor, irmão, todos os dias. Porque isso, nós estarmos aqui, todos nós, é um privilégio. Às vezes nós ouvimos a pessoa falar assim: eu fui lá no culto, já cumpri minha obrigação. Servir a Deus não é obrigação, irmão. Servir a Deus é privilégio. Por quê? Em meio à multidão, Ele nos escolheu para estarmos aqui. E Ele tem feito o melhor por nós. Mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros. Somos pecadores, né? Porque somos pecadores. Que a palavra de Deus diz: quem diz que não tem pecado já pecou. Não há nele verdade, porque todos nós somos pecadores. Mas com uma diferença: não vivemos na prática do pecado. Não podemos viver na prática do pecado. Nós temos que ser santos. O que é santo? Separado. Nós temos que ser separado do pecado. Separado das coisas do mundo. Mas hoje tem pessoas que estão dentro dos templos, né? Porque a igreja somos nós.
mas ele ainda tem amizade com o mundo. As coisas do mundo ainda enchem os seus olhos, as coisas do mundo ainda atraem a pessoa. Então, quando ele ainda tem amizade com o mundo, que as coisas do mundo ainda o atraem, ele não está buscando a Deus de coração. Porque quando nós buscamos a Deus de coração, irmãos, nós não somos mais atraídos por nada deste mundo. Nós não temos mais amizade com o mundo. A palavra de Deus fala para nós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se eu me torno amiga do mundo, eu me torno inimiga de Deus. Porque não há como servir a Deus e ter amizade com o mundo. Porque Deus é santo. Deus é santo e Ele não se mistura com o profano, Ele não se mistura com o errado, Ele não se mistura com o imundo. Então, se eu me apresento como serva de Deus, eu preciso fazer a diferença. Porque as pessoas, irmãos, que estão lá fora, olham para nós e se não ver diferença, a pessoa logo fala: mas não é crente? Desce com a Bíblia na mão, vai lá na igreja tal, e fazendo isso aí. Aí como ficamos, irmãos? Não é diante do homem não, diante de Deus. Porque Deus, Ele nos observa. Deus sabe tudo de nós, Deus sabe todos os nossos passos, desde a hora que levantamos da nossa cama, o Senhor sabe tudo, o que fazemos, o que falamos, o que pensamos, como agimos, porque Ele sabe todas as coisas. Por isso, irmãos, nós temos que nos aperfeiçoar na presença de Deus. Porque quantos gostariam de estar aqui no nosso lugar, mas não têm força para estar? Muitos não têm força para estar. Outros já fizeram a escolha, né? Porque infelizmente tem muitos que não querem. E muitos declaram com seus próprios lábios que não quer Jesus. Se você for falar de Jesus, a pessoa fala: não quero saber de Jesus não. Que igreja o quê? Não quero saber de igreja não. Às vezes, principalmente pessoas mais jovens. Eu estou muito novo para ficar dentro de igreja. Mas só que, né, tem um porém. Ele está jovem. Mas ele sabe se ele vai envelhecer. Ele sabe quanto tempo ele tem aqui. Porque hoje, irmãos, foi anteontem que eu estava conversando com uma pessoa que eu falei. Como nós temos tido notícias de pessoas jovens que estão perdendo as suas vidas. Hoje é difícil você ouvir assim que morreu uma pessoa idosa. Hoje, quando você vê as notícias, pessoa 18, 19, 20. Como eu vi no jornal ontem, 5 jovens que estavam vindo de um lugar e uma jovem que estava no volante bateu com o carro, morreu todos 5. Sabe quantos anos? 2 de 21, uma de 22 e uma de 24. Estavam vindo de uma festa, né? E aconteceu isso aí. Então aí eu ainda comentei como que agora só se ouve falar em jovens perdendo suas vidas. Mas o que nós vemos aqui? Escolhas erradas, né, irmãos? Porque a pessoa coloca na mente que ele é jovem, que ele não está na idade de buscar Jesus. Quando eu estiver mais velho eu vou. Mas a pessoa esquece que o autor da vida é Deus. Independente da idade, se chegou o momento, a pessoa vai embora. Não,
pode ficar preso nisso aí. Eu não vou, porque eu tenho 15 anos, 16, 18, o que eu vou fazer na igreja? E tem uns que ainda falam assim, a igreja é para gente velho. Eu já ouvi isso, igreja é para gente velho. Lá você vai na igreja, só tem gente velho. Né? Mas é uma coisa assim que a gente ouve, né, irmãos, e fica assim, assustado, né? Ainda mais agora que a gente está vendo que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Como a palavra de Deus relata para nós, né? Que o fim está próximo, o fim está chegando. E qual é a orientação do Senhor? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nós temos visto, irmão, tanta gente, né? Parando pelo meio do caminho. Tanta gente trocando Jesus por nada. Trocando Jesus por coisa que não o leva a nada. Que não tem benefício nenhum, pelo contrário. A gente tem visto. Quantas pessoas já sentou do nosso lado e não estão mais? E a gente fala com tristeza, né, irmãos? Porque a gente sabe, e eu sempre, às vezes, lá conversando, às vezes com a Alessandra, com o Leandro, eu sempre falo, quem parar agora, quem recuar agora, talvez não tenha tempo de voltar. Porque pessoas que já pararam há algum tempo, ainda não conseguiram retornar. Então quem parar daqui para frente, quem negar a sua fé, quem deixar Jesus de lado, talvez não tenha tempo de voltar, não tenha tempo de retornar, porque a hora está chegando, né, irmãos? Quem está atento à palavra, porque para nós identificarmos que estamos chegando realmente ao fim, nós precisamos estar inteirados da palavra, né? Porque tem muita gente que todas as coisas que estão acontecendo acha que é um acaso, é uma coisa natural. Mas a gente sabe que as mãos de Deus, que já começou a sacudir a terra, sacudir a humanidade. E Ele é tão misericordioso que Ele ainda está dando a oportunidade das pessoas se achegarem a Ele. Mas, porque a gente vê, né, irmãos, a humanidade está desesperada, a humanidade está desorientada, está correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer, perderam o foco, perderam a direção, perderam o alvo, porque o alvo é quem? O alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. Nós temos que olhar para Ele. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, certamente nós vamos parar também, nós vamos recuar. Né? Nós vemos naquela passagem de Pedro, quando ele andou sobre as águas, começou a andar, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando, mas quando ele começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. E assim somos nós, irmãos. Se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, fatalmente nós também começaremos a afundar. Porque o que nos direciona é o Senhor, né, irmãos? Só que hoje as pessoas querem Jesus, querem as bênçãos do Senhor, mas não querem Jesus. Não querem compromisso. Eu vou lá, mas compromisso eu não quero. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu quero ir, eu vou. Mas amanhã eu não vou não. Eu já fui ontem, não preciso ir hoje. O mês tem 4 domingos. 2 domingos eu vou na igreja e 2 domingos é para mim. 2 domingos são meus. Eu não preciso ir na igreja. Todos os nossos dias tem que ser para o Senhor. Todos os nossos dias nós temos que viver em função do Senhor. Não é que não podemos passear,
sair, passear com a nossa família. Não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos desviar o nosso olhar do Senhor. Nem por um segundo sequer. Sabe por quê? O nosso adversário, ele nos observa também. Ele também nos observa. E ele fica esperando um pequeno deslize, né, irmãos? Para ele poder atuar. Né? Nós lembramos aqui da passagem de Jó, né? Quando os filhos de Deus foram se apresentar, Satanás estava lá no meio. E quando o Senhor falou se ele tinha observado o servo Jó, reto, íntegro, temendo a Deus, que desvia do mal, o que Satanás falou? Amor, seu cerca ele de bens. Toca no que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Mas o Senhor conhecia Jó. Jó buscava Deus de coração. Por isso o Senhor permitiu Satanás tocar em todos os bens de Jó. Em nenhum momento Jó blasfemou. O que ele diz? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o Senhor, né? Bendito seja o nome do Senhor. E não satisfeito, Satanás voltou novamente. E o Senhor fez a mesma pergunta. Observaste meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus. Aí Satanás falou, o que um homem não daria pela sua vida, né? Aí o Senhor permitiu que ele tocasse em Jó. Mas o Senhor fez uma recomendação. Não toque na vida dele. Imediatamente Satanás desceu e Jó foi ferido de chagas. E Jó é um grande exemplo para nós, irmãos, que Jó perdeu tudo. E ele não perdeu gradativamente, Jó perdeu tudo de uma vez só. Ele perdeu os 10 filhos, perdeu todos os seus bens. Depois que ele foi ferido de chagas, perdeu a sua esposa, porque ela falou para ele, se Deus amaldiçoa esse Deus e morre. E depois seus amigos. E Jó ficou só. Mas Deus honrou Jó, porque ele sondou o coração de Jó e viu que Jó o buscava, Jó o adorava, não pelo que ele dava a ele adorava a Deus pelo que Deus é. E Deus restituiu. A palavra de Deus fala para nós, né, que ele deu 10 filhos a Jó. E a palavra de Deus fala que lá não havia moças mais formosas do que as 3 filhas que Deus deu a Jó e mais 7 filhos. Ele restituiu Jó os 10 filhos e ele deu em dobro os bens de Jó. Então, irmãos, a fidelidade a Deus só temos a ganhar. Sermos fiel a Deus, Ele é fiel conosco. Mas é preciso nós sermos fiéis. Nós sermos gratos a Deus. Porque hoje nós vemos, a pessoa às vezes recebe uma bênção de Deus. E às vezes aquela bênção se transforma em maldição. Ah, mas que é isso, irmão? Uma bênção se transformar em maldição? Transforma, irmão. Porque às vezes Deus te dá bênção. E você não sabe lidar com aquela bênção. E aquela bênção se torna maldição por quê? Ela te afasta da presença de Deus. Porque às vezes é algo que você pede e depois você quer desfrutar daquilo e aí te afasta da presença de Deus. Porque aí você, por querer desfrutar daquela bênção, você não tem mais tempo para Deus. Você não tem mais tempo para vir ao culto, você não tem mais tempo de ler a palavra, você não tem mais tempo de orar, porque você está fixado somente naquilo ali. Porque às vezes que nós pedimos algo e o Senhor não nos dá, por quê? Porque Ele sabe que se der da forma que eu estou pedindo, vai me afastar dEle. Porque se não soubermos lidar com aquilo que Deus nos dá, pode virar assim uma maldição na nossa vida e nos afastar de Deus. E como dissemos, irmãos, temos que vigiar. Vigiar, porque Satanás está aí. Se nós demos brecha, ele está aí.
para derrubar. E quantas pessoas têm sido derrubadas por Satanás? Pessoas que foram ungidas por Deus para fazer a diferença. E hoje estão envergonhando o nome do Senhor. Porque deixaram Deus de lado. E é o homem que está falando. Estão tirando a palavra do altar e o homem que está falando. E o homem que está criando doutrinas, regras para passar para o povo. E às vezes quem está embaixo está acatando. Às vezes está batendo palma, dando glória a Deus. Porque não tem discernimento. Que aquilo que ele está ouvindo não está vindo da palavra. Que ali é o homem que está falando. E hoje, irmãos, nós estamos vendo que tem muitos lugares que são chamados de igreja, mas que Deus não faz parte mais dela. Não estou julgando ninguém, mas pelos acontecimentos, por aquilo que eles estão trazendo para dentro da igreja, Deus não compactua. Não tem como dizer que Deus está ali. Então tem muitos lugares que se dizem igrejas, que Deus já está fora dela há muito tempo. E a gente vê que esses lugares estão cheios. Por quê? As pessoas querem um evangelho de facilidade. Porque às vezes ele tem um hábito de praticar certa coisa que é contrário à palavra de Deus. Então ele vai em determinado lugar e lá ele percebe que aquela sua prática ali é aceita. Ou às vezes vem de cima a prática daquele ato que ele pratica. Então o que ele fala, opa, é aqui que eu vou ficar, porque aqui eu posso continuar fazendo o que eu faço, posso continuar nas mesmas práticas e posso dizer que estou na igreja. Né, irmãos? É isso que está acontecendo. Quando a gente abre aí as redes sociais, a gente fica assim aterrorizada com o que a gente tem visto. E a pessoa ainda tem a coragem de dizer que Deus aqui está mandando ele falar, que Deus aqui está mandando ele fazer. E o que mais assusta a gente é aquela imensidão de pessoas que estão ali e que não tem que tem o discernimento para se levantar e sair da porta para fora e não voltar mais. Ter o discernimento que aquelas práticas ali estão totalmente fora dos padrões determinados por Deus. Então, irmãos, temos que estar atentos. Temos que valorizar aonde estamos. Porque aqui, como eu sempre falo, há 42 anos que eu estou sendo pastoreada pelo pastor Daniel. Eu sempre falo isso na minha casa. Eu nunca, nesses 42 anos, porque eu comecei lá na Benjamin, o Leandro tinha 2 anos de idade, o Leandro fez 44 anos. Eu nunca ouvi o nosso pastor falar um A que não tivesse aqui. Nós estamos sendo conduzidos pela palavra, por um homem de Deus que a gente vê que tem preocupação com as almas. Ele não está aqui por estar, apenas por um título de pastor, mas ele tem zelo, ele tem cuidado de cada um de nós. Então valorize. Se Deus te colocou aqui, sirva a Deus aqui. Faça o seu melhor. Porque tem tantas pessoas que estão correndo de um lado para o outro. Hoje vai aqui, amanhã vai lá, depois vai acolá. Aí acaba formando uma confusão na sua mente. E chega o momento que ele fala, quer saber? Eu não vou em lugar nenhum mais. Porque cada lugar fala de um jeito. Então você tem que ficar onde tem palavra, a verdadeira palavra. Então firma a sua raiz. Não dê ouvido a vozes estranhas,
sai daí, vem para cá, aqui é melhor, lá é melhor, não. Se Deus te plantou aqui, e aqui tem a palavra verdadeira, então cresça aqui, produza aqui, porque é aqui que Deus vai te levantar, é aqui que Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Nós temos que dar graças ao Senhor que estamos aqui, né? Estamos aqui e estamos sendo direcionados pela verdadeira palavra, por um homem que foi escolhido por Deus e ele tem honrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Então cabe a nós fazer a nossa parte, porque ele tem feito a parte dele, que é ensinar a palavra, mas eu tenho que fazer a minha parte também, de cumprir a palavra. Aquilo que eu tenho aprendido, eu colocar em prática. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que o Espírito Santo possa ter falado com você. E aquilo que eu não falei, que eu não expressei, que o Espírito Santo possa completar no seu coração. E em casa, quando você tiver um tempo, você lê, né? Aqui Jeremias 29, e que você vai entender melhor, porque às vezes a gente não expressa tudo que tem que ser falado, né? Às vezes a gente, porque quando sobe aqui é muita responsabilidade, né, irmãos? Porque nós não podemos subir aqui e falar o que queremos. Nós temos que subir aqui e falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu não posso falar aqui o que eu quero falar, porque a gente busca em Deus, né, a palavra, a gente busca em Deus a orientação, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Então nós não podemos ouvir qualquer coisa, não. Nós temos que ouvir aquilo que vem de Deus. Amém?